E aí, tudo bem? Primeiro, obrigada aí, pessoal, por ter aceito aí nosso pedido aí de vir conversar um pouco sobre medicina regenerativa, né? Eu sei que vocês dois têm muito entendimento aí do assunto. E eu acho que vai ser divertido a gente conversar um pouco aí sobre como a célula-tronco pode ter aí um papel tanto na dermato quanto na plástica. Eu sei, né, cada um de vocês aí tem uma especialidade. Eu acho que legal, eu posso me apresentar e aí os dois se apresentam, né? O que vocês acham? Assim, só para o pessoal ter uma ideia do Não, que... eu acho ótimo, Natácia. Até assim, a gente tem que agradecer por esse convite, porque primeiro que o tema é muito atual e é a nossa visão para o futuro, né? Então é muito bom também poder compartilhar esse tipo de conhecimento sério, né? Com uma pessoa tão competente, tão séria, tão expert quanto você e o Murilo também, que estão nessa área da medicina regenerativa já há muitos anos. Eu, na verdade, peguei carona aí com o Murilo e na verdade, na minha área é muito... Na verdade, a medicina Travou regenerativa aí, Murilo. tem um papel e a gente tem que estar ligado nisso e é muito bom trazer esse tipo de informação. Então, vamos tocar do jeito que você mandar aí. Então acho que a gente podia fazer uma coisa bem informal, né? Já que mais legal, assim. Sim. Então, eu vou falar só uma pessoa, acho que você falou um pouco aí, né, na sua introdução aí, no seu stories da live, que eu sou pesquisadora, trabalho com células-tronco aí, vai fazer mais de 18, quase 20 anos, e, enfim, tem muito um background de pesquisa, e aí trabalho com célula-tronco mesenquimais, né, basicamente célula-tronco tanto do tecido do cordão umbilical, quanto dente de leite e da gordura, que o Murilo conhece muito também aí, então pode me ajudar a falar um pouquinho, que são as células que têm um potencial de regenerar tanto cartilagem como osso, gordura, pele, enfim, tem aí uma aplicação também na medicina regenerativa muito grande e conhecida. O cenário regulatório mudou no Brasil recentemente, né, em 2020, aí a gente teve uma nova legislação, que todo mundo pergunta, é RDC 338, que mudou aí um pouco o cenário e agora é regulamentado o uso dessas células, né, no Brasil. E aí, com essa regulamentação, começou a pipocar aí as perguntas de quando vai começar a poder usar. Então, eu acho que é legal a gente discutir um pouco sobre isso. Ótimo. Eu queria já levantar um ponto aqui, Natácia, para a gente falar, porque primeiro que as células-tronco, né, isso, qualquer lugar que você entra, tem muita reportagem disso hoje em dia, mas são poucos lugares e poucos centros que fazem isso com seriedade, porque isso tem um apelo comercial, né? Gigante. Uma medicina regenerativa, virou um nome que genérico para qualquer tipo de tratamento. E, na verdade, acho até bom você explicar um pouquinho, até num ponto mais simples aí, de você falar o que é a medicina regenerativa, o que são células-tronco, né? Porque as pessoas ouvem falar, eu vou fazer um tratamento com células-tronco. Muito provavelmente... Aí é uma célula-tronco de planta. Isso é muito comum na minha área, Natácia. E assim, isso é um apelo de marketing gigantesco. Então, outro dia eu atendi uma paciente que pagou lá, sei lá, uma fortuna num creme de uma marca famosa que continha células-tronco. Eu falei, sim, tem células-tronco de flores. Agora, de tronco. o papel disso... Agora, células de tronco. Na nossa pele é muito discutível, né? Então, vamos falar de verdade com seriedade o que é a medicina regenerativa e o uso da célula-tronco no humano. E que tipo de célula deve ser usada, com que resultado que a gente espera, né? Sim. Isso, só para complementar, isso reflete muito também no armazenamento, né? Tem muita gente que armazena a célula tanto do cordão umbilical e nem sabe o que armazenou. A gente sempre teve duas lives que a gente conversou sobre isso. Né? Você fala, eu guardei, mas guardou o quê? A pessoa não sabe, né? Porque é um apelo tão grande que... Então, assim, era só para... Melhor guardar, e não sabe. Acho que veio aí um trend, né? Como é que pode dizer? Um trend de você vender a célula-tronco, assim, e sem explicar o que é. E eu sempre falo que não é uma coisa palpável, assim, né? Por exemplo, você vê uma bolsa falsificada, você fala, putz, a bolsa é falsificada. Mas quando você guarda a sua célula, você não sabe. Eu vejo, por exemplo, vocês, assim, né? Vocês são médicos, então é mais uma coisa estética. Você vai ver o resultado.
A célula não, tá guardada, você tem que acreditar, né? É uma coisa muito mais de... Então, tem que se construir, Aliás, foi assim... a Natácia que guardou a dos meus 2 filhos. E minha também, né? E a do Murilo também tá lá, né? Eu também. Mas a família, é que nem a minha família inteira, acho que a de vocês são a única de todo mundo. As nossas, suas duas famílias, todo mundo tem célula guardada, mas... então, assim, eu acho que é importante saber, assim, que como que você consegue, por exemplo, saber a qualidade da célula. É muito difícil, né? Ver e não ser enganado, né? Então, eu acho que o que eu faria é, pelo menos, olhar certificação básico, assim, tem licença de funcionamento, sabe? A primeira coisa que eu sempre falo para olhar, olha, o laboratório tem licença de funcionamento? Pode, o que ele está oferecendo pode, né? Porque isso está no Diário Oficial, isso é fácil de ver. Então, esse é um primeiro check, assim, se não tem licença de funcionamento, é que o negócio está feio. Então, a segunda coisa é você olhar se você, por exemplo, um dia puder usar essas células, né? Ou se você for usar na hora, enfim. A pessoa que está lá já fez isso antes a nível reconhecido por alguém que, assim, eu digo, ter um paper, por exemplo, né? Um artigo científico publicado, vamos supor, que tem o crivo de outra pessoa que conhece do assunto para saber, né? Então, eu acho que é uma coisa assim de ter eu fico brincando, um pedigree, né? Uma história de células-tronco, né? Porque não é uma coisa simples, né? A gente fala, parece que você pega ali uma receitinha e faz. Tá, você pega uma receitinha e faz, só que tem o pulo do gato ali, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ter know-how de saber, serem pesquisadores, aí puxando para o meu lado, é uma coisa que realmente pode fazer diferença na hora de você usar, né? A gente sabe que que existem aí alguns players no mercado que eles não têm a licença para expandir. Então, vamos supor, você guarda a célula, quando você for usar, você tem que procurar um terceiro aí para poder fazer. Vamos supor, no caso de guardar, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre o uso também. Mas aí a qualidade em si, eu acho que não é muito palpável, você tem que ver se tem controle. Então, perguntar, olha, como é que você sabe que você está separando célula-tronco? Que controle de qualidade que você faz, né? Essas perguntas, assim, que é difícil de você saber na hora, né? Que você vai fazer né, essa separação das células, mas a empresa tem que saber te responder. Acho que isso é o básico aí. E aí, não sei se eu te respondi aí, Murilo, mas eu acho que... Vou falar do ponto de vista do médico e do pesquisador, né? Você tem o viés de pesquisadora. Para quem não sabe, eu vou contar aqui, pessoal. A Natácia ficou em Harvard, é pesquisadora nota milhão, tem publicação na Nature. Harvard. Não, Cell, não, Nature não. Bem que eu queria. Publicação científica numa nas revistas mais importantes do assunto, que é a Cell. Então, a gente está falando com uma pessoa muito, muito, muito tecnicamente qualificada. Mas do ponto de vista prático aqui, que somos nós que usamos, os médicos, né? Primeiro é falar que no Brasil, se alguém te oferecer tratamento com células-tronco fora de protocolos de pesquisa, ele provavelmente não está te oferecendo células-tronco. Então esse é o primeiro ponto, porque assim, no Brasil, nos Estados Unidos, a gente só pode usar células-tronco, e principalmente se elas forem expandidas, porque a gente tem depois eu vou falar, a gente tem um mix, né? Células-tronco a gente tem na nossa gordura. Então, se você tira a gordura de um lugar e coloca a gordura em outro, você está transferindo uma quantidade de células-tronco. E aí, só para explicar o que é uma célula-tronco para quem está ouvindo aqui. Vai lá, porque senão eu vou falar... Não sabe. Você vai dar uma explicação muito científica, vou dar uma explicação mais básica. Não, fala você, porque eu vou falar o biologês, que não é muito legal. Falar um biologês que não vai dar, nem eu vou entender aqui. Então, célula-tronco é uma célula, vamos dizer assim, precursora, uma célula que pode se diferenciar em qualquer tipo de tecido, dependendo do estímulo que você dá para aquela célula. E aí a gente tem várias fontes de células-tronco. Qual que é a mais conhecida? A mais conhecida era a da medula óssea. Então, quando você fala, o paciente que teve um problema hematológico, vai fazer um transplante de medula. Isso é muito, a gente ouviu, há anos que a gente ouve isso. Ele vai tirar células ali da medula óssea, que nada mais é do que a camada mais central do osso, que é a medular do osso,
E ali você tem células, né, essas células jovens que não são diferenciadas e que você, dependendo do que você faz, você estimula ela para se transformar em outro tipo celular. Então, isso é a célula-tronco, essa capacidade de uma célula se transformar em outra. Tem isso, estou falando de uma forma muito abrangente, assim, muito simples. Então, quando você... Outra fonte que ficou está sendo muito divulgada é a gordura. Por que a gordura é uma ótima fonte de células-tronco? Primeiro porque é mais fácil de tirar, é muito mais difícil acessar a medula óssea, né? Você tem que entrar ali dentro do osso, tem um dispositivo para fazer isso, mas incomoda mais, dói mais. A gordura é uma fonte muito fácil de tirar. A gente, como cirurgiões plásticos, a gente tira a gordura sempre. Estamos doando. E de pequena quantidade a gente consegue um monte também, né, Murilo? Acho que isso é importante de falar, assim, que a gente consegue multiplicar no laboratório. A gente consegue... Em geral, não falta gordura para ninguém, né? Não. Detalhe, tá todo mundo E querendo que tem doar. de gente que liga para fazer doação também, sabe? Eu sou candidata, amor. Se precisar de doador, sou eu. Pois é. Então, a gordura, ela tem, do ponto de vista de... Ela tem mais células, né? Ela rende mais, vamos falar assim. Ela tem mil células a mais por ml. 1000 células a mais por ml. Exatamente isso, é mais fácil. Para criança, né? Será que eu vou ter que usar células-tronco do meu filho algum dia e eu não colhi durante o parto, durante o nascimento, que você colhe o tecido, e aí depois vale a pena, Natácia, falar a diferença entre... As pessoas confundem o que é colher célula do tecido, que é o cordão umbilical, e você colhe o material, o próprio cordão, um pedaço dele, ou colher células do sangue, que é o que se fazia antigamente. Ela pode depois dar um panorama disso. Do sangue do cordão, né? Do sangue do cordão, que é o que é. Mas, basicamente, você tem se você não colheu no parto, que é um momento adequado para fazer isso, você pode, quando a criança está trocando o dente, né, está caindo o dente de leite, a polpa do dente é uma fonte ótima de células-tronco. E aí tem outras, várias, mas essas talvez os mais fáceis, né, porque a criança vai trocar o dente de qualquer jeito. A gordura é fácil acessar, e a partir daí a gente tem um material que é rico em célula-tronco e que você pode manipular isso em laboratório, fazendo uma expansão, que é um cultivo. Você tem 1000 células, você vai multiplicar para 10.000, para 100.000, para 1 milhão. Tudo isso a gente faz no laboratório, mas a gente não pode usar ainda do ponto de vista clínico. E essa é a grande barreira que está sendo ultrapassada, porque a legislação vai acompanhar esse movimento e a gente vai ver essas células podendo ser usadas. Então, eu tenho protocolos autorizados pela Anvisa, tal, então depois a gente vai falar um pouco do tratamento do cabelo, para crescer o cabelo com células-tronco. A gente faz isso no consultório, mas autorizado num protocolo de pesquisa, e tudo bem, você controla o seu grupo. Para feridas, então quem tem ferida, paciente diabético, a gente também tem protocolo, mas tudo isso é pesquisa, mas logo mais isso vai poder ser usado no dia a dia. Então, panorama células, o que é célula-tronco, para que serve? Para que serve a gente pode falar, tem inúmeras, a gente está aqui na dermatologia, na cirurgia plástica, então para rejuvenescimento, para tratamento, acho que a Alessandra pode falar um pouco do... Não, então, eu queria até... acho que podia falar também, desculpa, Leila, mas o que vem? Vocês estão vendo em congresso internacional? Porque fora do Brasil eu sei que tem produtos já, né? Estados Unidos, eu acho que tem o Lavie, tem os produtos já autorizados a fazer para estética. E a FDA é um pouco permissiva, né? Com coisa, acho que de estética. Então, acho que vocês devem saber mais do que eu aí, do que tem de... Mas, então, exatamente, eu queria voltar um passo atrás, assim, que a gente está falando muito da célula, mas só para dar um panorama, assim, exatamente para quem é paciente, para quem não é médico ou pesquisador que está seguindo, que o que motiva a gente ter essa discussão e falar tanto sobre esta célula e falar sobre a medicina regenerativa é que, na verdade, a todo momento o que a gente está vivendo nas nossas células, nos nossos órgãos, é o oposto, é a degeneração. E envelhecer, especificamente, claro que na minha área a gente associa envelhecimento a rugas, a linhas e tal, mas todos os órgãos estão envelhecendo, estão degenerando. É que a pele a gente vê, tá por fora, mas o coração tá, o fígado tá, o rim tá, os ossos, as articulações estão.
Então, quando você tem uma célula com capacidade de regeneração, isso é interessante. E é exatamente isso que motiva a nossa discussão, né? Tem uma célula que tem essa capacidade de inibir este processo degenerativo. Se na minha área é o envelhecimento estético, tá, ok, mas tem muita coisa relacionada também à função, né? Nas diversas especialidades. Então, na dermatologia, a gente vê realmente um uso muito promissor na qualidade da pele, na qualidade da barreira cutânea. E claro que isso também se transmite esteticamente em rejuvenescimento, mas no fundo, é melhorar a qualidade daquelas células. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pele de um bebê, que é uma pele novinha, uma célula novinha, regenerar é pensar, vislumbrar esse resultado. E nada que a gente faz hoje, nenhum procedimento, apesar da gente estar muito avançado em termos tecnológicos, lasers, preenchimentos, botox, não sei o quê, efetivamente a gente não impede o processo do envelhecimento. Aquela célula envelheceu. Então, ter algo que tem essa capacidade regenerativa celular, isso é magnífico, né? E isso a gente vê aplicação tanto para pele quanto para cabelo, de diversas maneiras, tanto na terapia celular, como o Murilo está falando do nosso protocolo de célula-tronco. Aliás, nesse protocolo de células-tronco, o Murilo e a Natácia me colocaram para contar os cabelos. Sabe estagiário? Eu é estagiária, não é, amor? Então, tem um R1 lá mesmo. Eu não sabia. Eu sou a estagiária. Eu não sabia que você pôs ela para contar, Murilo. Sou eu que contei. Cabelo. No entanto, isso foi muito bom. A gente tem que tirar proveito de tudo nessa vida. E foi muito bom, porque eu vi os resultados em primeira mão. Então, isso é bom. Eu fazia fotografia pré-macroscópica e microscópica, tricoscopia, e pós. Então, eu vi antes. E realmente é algo diferente. É algo regenerativo, é algo de qualidade de célula nova. Então, a nossa impressão clínica é outra. Mesmo quando o Murilo faz lá, por exemplo, o NanoFet, que a gente sabe que tem células-tronco e células regeneradoras, fatores de crescimento, etc., é uma qualidade de pele diferente. A gente não vê isso num pós-resurfacing a laser. A gente não vê esse tipo de qualidade de pele. É você trazer a pele para um estágio anterior. Entende? Então, isso, assim, é uma coisa incrível, né? Né, Mu? O que você acha? Calma aí, eu me atrapalhei aqui. Me apareceu um negócio de comentário. Não, Alessandra, eu acho que o legal de falar também é assim, que a nosso tá naquele lance que você falou, né, que o corpo envelhece, né? Na verdade, o corpo envelhece porque a sua célula-tronco também envelhece. É legal saber que tem célula-tronco em todos os órgãos, né, na pele, inclusive. E essa célula, o que ela... Pois é, e o que ela faz, então? Ela simplesmente regenera o que está envelhecendo ou o que está machucado, né? Então, o que acontece quando você envelhece é que essa célula teve tantas vezes que tentar arrumar aquele problema que ela acaba ficando velha. Também. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, que a gente fica brincando sempre que conversa comigo, eu falo, melhor célula que você vai ter é do cordão. Porque imagina você tá lá com 60, 50, 60 anos e poder injetar a célula do cordão umbilical para tirar Claro. É diferente de tirar a célula aos 60 anos da sua Exatamente. Porque essa célula também tá velha. Isso é uma porque coisa... a sua célula vai estar nova, você entende? Então, assim, ela vai, o resultado também vai durar mais. Essa célula vai ficar lá, vai conseguir dividir mais vezes. Não que tirar da gordura e colocar um pouco mais para tentar rejuvenescer, ou sei lá, uma queimadura, enfim, tem, né, não só estética, mas claro, melhor do que você, do que nada, mas você ter a sua célula lá nova para fazer isso, né, o resultado é melhor, porque é uma célula 0 quilômetro comparado com uma célula que a gente fica falando que é um carro velho, célula, assim, né? Uma célula que não passou pelo processo de envelhecimento cronológico, ativo, etc. E que teve exposição a fator ambiental, né? Lógico, claro. Fumaça, sei lá, o povo fica... Isso a gente viu muito
nos nossos trabalhos, né, Natácia? Toda vez que a gente Sim. pegava alguém de mais idade Putz. e pegava a gordura, a célula é uma célula de pior qualidade, que às vezes nem multiplica tanto. É, É interessante a gente comentar um pouquinho como é que, né? Você pega uma célula tronco e vai fazer essa expansão da célula, que é multiplicar ela várias vezes. É interessante falar que a gente faz uma série de testes, tanto genéticos quanto de microbiologia, para ver se tem, se aquilo foi contaminado, está contaminado ou não, se teve alguma mudança cromossômica. se a célula tem uma morfologia normal ou não, para ter a maior segurança possível de injetar algo que é morfologicamente normal. Geneticamente e tudo mais, né, Murilo? Geneticamente, exatamente. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, apesar de a gente só poder fazer isso em trabalho trabalho controlado ainda e aprovado pelos órgãos reguladores. Mas me chegaram algumas perguntas que eu acho legal falar. Onde que a gente pode usar, além da plástica e da dermatologia, né? Eu acho que, já pegando um gancho, na ortopedia, a gente acabou de fazer um curso de medicina regenerativa na ortopedia. Eu acho que esse é um campo enorme para as lesões nas artroses, artrites, nas lesões degenerativas da Cartilagem, né? cartilagem. Acho que o potencial é gigante nisso. A gente fez um final de semana agora, sábado, sexta e sábado, só disso. E tratamento de dor crônica, enfim, uma série por várias razões, uma série de possibilidades. Então, na ortopedia também se abrindo. E tem produtos fora do Brasil já, né? Para ortopedia, tem para doença de Crohn, por exemplo, doença inflamatória intestinal, enfim, queimadura. Já tem muito produto, né? Lesão de córnea, enfim, já está regulamentado fora do Brasil. E é esperado que agora que a legislação é permissiva, aqui também que pode ser registrado um produto que vai começar a pipocar, né? Já que as indústrias vão chegar para o Brasil e a gente também está fazendo teste clínico para trazer para a realidade daqui, né? Para não ter que ir para fora para fazer isso. Claro. Eu acho que quem tiver mais bem posicionado e na frente, aí vocês estão com um time aí que só faz isso praticamente há muitos anos e preparados. Por enquanto, o que vocês fazem é o armazenamento do tecido, mas esses tecidos estão todos lá. Eles ficam congelados, né, num tanque de nitrogênio. Deu uma Travou aí, Ale. deu uma travada. Não, mas acho que ele está falando que a gente tem armazenamento. Como é esse armazenamento? Mas eu acho que é importante também aproveitar esse gancho dele para falar que a gente tem teste clínico com ele e tudo mais, né? Com o AIS, com outras instituições. E esses testes mostram que a gente consegue, então, entregar as células para usar, né? Mas que hoje a gente não... Ele caiu, deixa eu chamar ele de volta. Que a gente não consiga fazer... eu não possa fazer isso, né, comercialmente falando, mas a gente tem os testes e aí entra naquele que você estava conversando, né, de como que você sabe se você... Você caiu, Murilo, eu estava tentando salvar a sua fala aí. O que eu estava falando é que esse material é armazenado em tanque de nitrogênio, né, congelado, e isso mantém as propriedades e pode ficar ali por anos e anos armazenado e você utiliza. Eu aproveitei para falar, Murilo, que a gente também, como tem teste clínico, a gente tem toda essa tecnologia para expandir e entregar a célula quando for, né, quando puder. Então, acho que isso também é importante de saber, assim, de você ter armazenado e também recorrer a um lugar que tenha essa licença, pelo menos para fazer teste clínico, que é um centro um CPC pela Anvisa, né? Que é importante de ter toda essa regulamentação, porque na hora que você for usar, você vai ter que, né, ter um lugar que possa entregar para você usar, senão não adianta você ter lá guardado o negócio e não vai usar, né? Sim. Aproveitei esse gancho aí. Mas sim. Fala um pouquinho do que tem, porque a gente sempre vê para doença neurológica, né? Então, né, desde as doenças degenerativas até para doenças congênitas ou, eventualmente,
doenças que a gente não sabe muito bem como que funciona, mas sempre perguntam do autismo, o que que tem de trabalho. Eu acho que você pode falar um pouco o que tem de estudos fora e efetivamente funciona, tem alguma perspectiva, né? Lesão medular, paciente paraplégico. Sim. A gente tem inúmeras tentativas aí, e o que você acha? Murilo, assim, eu acho que eu vou aproveitar o gancho para falar do cordão umbilical, que foi o que a gente conversou lá no começo, que aí já explica, né, para que cada coisa funciona. Então, existem 2 tipos de células tronco adultas, né, que incluída do cordão umbilical é uma célula tronco adulta. Então, que é a célula tronco hematopoética, né, que está no sangue, e a célula tronco mesenquimal, que está no tecido, que nem você falou, no dente de leite, na gordura, enfim. Então, no cordão umbilical, é sempre legal de explicar, porque tem esses dois tipos de células, que é a célula tronco do sangue e a do tecido do cordão. A do sangue é aquela tecnologia que você estava falando antiga, que, né, todos os bancos guardavam aí há muito tempo. E a célula do sangue, que chama hematopoética, ela é capaz de virar sangue. Você estava falando que essa célula sempre é uma célula coringa, né? Que ela vira mais de uma coisa, uma célula tronco é isso. Mas a célula do sangue ela é um pouquinho mais comprometida, então ela vira só célula do sangue. Então, por isso que ela tem uma limitação terapêutica, né? Que ela é para fazer transplante de medula. Né? Teve novela que lembra que raspava o cabelo. E é importante saber assim, que hoje não existe mais esse apelo. Né? Hoje você não vê na televisão mais esse apelo, nossa, precisa de doador de medula. Porque existem tantos bancos públicos e também existem drogas que você pode usar para recrutar até do sangue periférico, que esse transplante não existe mais problema de ter doador para transplante de medula, né? Então a gente sempre fala, olha, você tem que saber o que você está guardando, né? Antes de guardar, para você ter a chance de você usar e aí faz uma escolha, né? Limpa e baseada em fato. Então a limitação do sangue é essa, claro, existem testes clínicos tentando fazer o sangue tanto virar outra coisa, mas sem sucesso clínico ainda. E também a outra limitação é que o sangue não se multiplica fora do corpo. Então, o que você tem guardado lá é o que você pode usar. Por mais que divida em 3 bolsas, é por volume, né? Então, essa é uma outra limitação e é uma diferença grande da mesenquimal, que é a célula que tem no tecido do cordão e que tem na gordura e no dente, que é uma célula que se multiplica em laboratório muito bem. Então, você guarda lá o tecido do cordão, ou a célula tronco do tecido, ou a célula tronco do dente e tudo mais. E você pode usar inúmeras vezes. E aí vai vir sempre aquela pergunta, né? Quantas vezes eu posso usar? Então, é aquela, né, que até de quando você tira mais velho, tudo vai depender da pressa que você tem, né? E do tamanho da reconstrução que você quer fazer. Né? Se for para amanhã, e vamos supor um queimado, assim, no corpo inteiro, você vai precisar de mais células, vai ter que congelar mais do seu estoque, entre aspas. Mas você pode sempre recongelar, então aí vai depender de tudo isso. E essa célula vira, então, assim, por base, assim, no laboratório a gente faz cartilagem, e isso é o teste de caracterização. Uma célula mesenquimal tem que virar osso, cartilagem e gordura, pelo menos 3. E a célula mesenquimal tem a outra tentativa terapêutica, né? Uma terapia, aliás, que é por fator que ela solta. Então, eu chamo ela de farmácia inteligente. Né? Essa célula, por exemplo, ela é capaz de ir para um lugar que tenha alguma inflamação, vamos supor, e segurar essa inflamação. E não é que ela vai virar o tecido, ela vai simplesmente soltar substâncias, entre aspas, que vai segurar aqui aquela inflamação, antioxidante, tem vários tipos de substâncias diferentes. E nessa, só estou falando isso porque nessa tem 2 tipos de terapias diferentes, né? Uma que seria essa de segurar a inflamação, e ela não vai virar nada além de segurar a inflamação. E a outra seria virar alguma coisa, que é reconstituir um tecido. Então, é importante saber essas duas terapias com célula mesenquimal, porque no caso de uma terapia, quando você vai usar para, por exemplo, segurar uma inflamação, vou usar o COVID, como a gente está com teste clínico de COVID, enfim, né? É sempre fácil de falar que o COVID é uma inflamação pulmonar. Você passa ali a fase viral, você vira uma inflamação pulmonar. Então, o que a gente usa a célula-tronco para pacientes graves com COVID para tentar melhorar o pulmão para o próprio paciente se recuperar.
Então, aí aproveitando algumas, que o Murilo falou de ortopedia, né? Alguns produtos, algumas tentativas terapêuticas para ortopedia e de dor crônica também, né, Murilo, você deve saber aí, que é para segurar ali dor e inflamação para o próprio corpo do paciente conseguir se recuperar, né? Então, nesses tipos de terapia, você pode usar uma célula que não seja sua, porque ela vai para lá e vai morrer. Então, ela vai soltar como se ela fosse uma droga. Ela vai lá soltar alguma coisa, mas se for sua, é melhor, né? Então, essa Não tem problema de rejeição, Natácia? Enquanto ela é célula-tronco, não. Não expressa a proteína. Não expressa ômega-3. Não, então, enquanto ela é célula-tronco, não. Quando ela vira alguma coisa, ela passa a expressar. Sim, aí tem que ser. E aí que você entra naquela série do que será que ela vai virar, então é melhor usar a sua, né? Claro. Então, da série, por exemplo, você tá com, Deus me perdoe, o corpo inteiro queimado. Melhor usar de alguém, né? Se você não tiver a sua para tirar ou puder esperar expandir uma gordura aí. Mas, então, no caso de doença, de segurar, enfim, de doença autoimune, que tem muita aplicação, existem hoje empresas que estão fazendo produtos off the shelf. Você vai ter um tubinho que você vai receber lá de alguém para usar. Né? Isso é um tipo de terapia. E o outro, tipo, todo mundo pergunta sempre, mas e aquela lá? Então, enfim, essa pode usar de um terceiro, mas não é lá o melhor é usar a própria, sempre. No caso de virar alguma coisa, né? Por exemplo, vai virar um fibroblasto, aí, vai virar né? Ótimo, queremos fibroblasto. Pois então, vai virar aí, né, um condrose, vai virar alguma coisa. Então, quando ela se vira alguma coisa, você vai ter que entrar, ela vai começar a expressar a proteína, né, de reconhecimento. E aí vai entrar naquela de, se você usar de outra pessoa, é como se fosse um transplante de órgão, né? Vai usar imunossupressor, enfim. Então, vamos supor, sei lá, e o Murilo também conhece um pouco, que eu sei né? O Murilo também é nerd, que nem eu. Vamos tentar fazer um órgão 3D, né? Eu lá em Harvard, assim, isso tinha um laboratório que o cara imprimia o coração e eu vi o coração bater, né? Assim, a hora que isso acontecer mesmo, vai ter que ser uma célula sua. Senão, claro. Pra que vai ter que continuar? É melhor você entrar na fila do transplante que já funciona, certo? Então, respondendo aí, mulher, a pergunta, então tem esses dois tipos de terapia, né? É bom saber que, né? Então aí entra para doença autoimune, Crohn, tem, que eu falei, já tem osteoartrite, tem produto, tem várias de ortopedia com produto nos Estados Unidos. Lesão de córnea já vai reconstituir, então tem que usar, né, próprio, enfim, tem preenchimento, de usar, né, vocês são melhor do que eu, aí você pode falar, de usar para estética, de gordura para gordura. E aí tem essa que você fala, não, de lesão de medula. Então, isso ainda está muito experimental, né? A gente sabe que, por exemplo, muitas dessas doenças neurodegenerativas, essas células estão sendo estudadas para conseguir parar a degeneração. Né? Acredita-se que hoje ela não tem tecnologia que vai fazer um neurônio, por exemplo, mesmo porque, né, isso a gente só vê aqui, por exemplo, célula tronco embrionária, que é outro tipo de célula faria, nem vou entrar nesse, né, senão vai confundir mais a cabeça do povo. Mas para terapia, assim, que a gente vê, tem várias, enfim, a gente pode enumerar várias, pode colocar no site, mas tenho até medo de falar porque aí começa a pipocar, sabe? Acho que tá mudo, Murilo. Eu acho legal falar só que tem duas diferenças básicas, né? Porque célula-tronco, a gente, quando está falando aqui, a maior parte do que a gente está falando é célula-tronco adulta, que tem um potencial de problema menor. Célula-tronco embrionária, que é mais jovem ainda, é uma célula mais indiferenciada, ela até tem um potencial talvez mais fantástico ainda. Mas ela é muito mais perigosa, porque é uma célula que você tem menos controle. Eu acho. Então, por enquanto, a gente, mesmo com o que a gente fala de célula-tronco adulta, que está lá no, como a Natácia falou, na gordura, no do cordão para frente. Do cordão para frente. A embrionária tem muito estudo, tal, mas ela é uma célula mais indiferenciada, você tem menos controle, então é mais perigosa. Perigoso de ela se multiplicar, né? Você não tem controle do que ela vai virar exatamente, do que ela pode formar. Então, a gente não trabalha com células-tronco embrionárias. Isso só em pesquisa, normalmente pesquisa até básica ainda, e algumas coisas em animais, né? Mas dificilmente você vai ver, é mais perigoso trabalhar com célula
embrionária. Então, quando a gente fala cordão umbilical, não adulta. Não é embrião, é. Não é embrião, apesar de ser do recém... Neném. Do neném. Exato. Do neném. Mas, eu acho que é bom de vocês deixarem claro aí que acho que na área de vocês tem muita pessoa que já fala, não, a gente faz coisa com célula-tronco, né? Você estava falando. E eu acho que a mensagem mais importante é essa que, né? Não dá, né? Por exemplo, quando a gente faz um preenchimento com gordura, a gente ou um tratamento de pele, né? Você vai lá, faz um microagulhamento, que é machucar um pouco a pele com algum dispositivo, que normalmente são microagulhas. Né? Sim. E aí você aplica gordura em cima, você está transferindo células-tronco, mas uma quantidade muito pequena, que é aquela quantidade que está ali no próprio tecido. Então, quando a gente fala... a gente fez, né? Ou mesmo fez enxerto, com indicadores de crescimento. Fez um enxerto de gordura. Então, você transferiu uma quantidade de células-tronco que estavam naquela quantidade de tecido. Mas você não manipulou você não expandiu aquilo, não cresceu. Então, óbvio que tem um fator benéfico. Clinicamente, é o que a gente faz hoje em dia, porque isso é permitido. Toda vez que você não manipula a célula, isso é permitido fazer. Então, você pega... Isso é outra coisa legal de falar, Murilo. Porque a outra coisa que também confunde muito, assim, é aqueles... centrifugar e falar que é célula-tronco. Acho que isso também é... Não, centrífuga, a maldita centrífuga, que todo mundo fala, não, mas você faz célula-tronco lá no centro cirúrgico, você faz, né? Então, célula-tronco também, né? Tem que dizer, tem célula-tronco também. Mas é uma quantidade pequena, que é aquela que está lá no tecido. A única coisa que você fez tirou um pouco dos contaminantes, que é o líquido, sangue e outras coisas. Mas, efetivamente, você está injetando uma quantidade pequena de células-tronco. Injetando coisas também além de que não só células-tronco, né? Sim. Aqui o que a gente está falando mais especificamente é das células-tronco, o potencial delas. Tem que fazer no laboratório. Regenerativo. Tem que fazer no laboratório, que por enquanto é proibido no Brasil fazer isso no comercializar. Mas, como se fala muito, isso com certeza vai vir muito forte para o mundo todo e logo mais no Brasil. A Anvisa já está adaptando a legislação para ter, porque tem essa demanda já. Então, isso logo mais vai estar disponível nos nossos consultórios. E precisa saber usar, precisa saber para que serve. E é legal as pessoas entenderem também, né? Quando alguém te fala, vou transferir células-tronco. Bom, qual tipo de célula, como é que qual quantidade. Controle de qualidade que você tem. Então, hoje, isso é muito, porque isso faz marketing, né? Então, fiz tratamento com células-tronco. Mas foram células-tronco mesmo, ou foi só transferiu gordura ou usou célula-tronco de planta ou célula-tronco de qualquer outra coisa? Então tem essa daí. Eu acho que uma pergunta que eu acho que eu podia aproveitar que você está aí para responder, que todo mundo pergunta, é para fazer em vez de usar silicone, por exemplo, na prótese mamária, de fazer aquela gordura com boost de célula-tronco. Essa pergunta sempre aparece. Isso é possível fazer. O que a gente faz hoje, que é o que é permitido, é eventualmente tirar o implante, né? Ou associado ao implante, que chama cirurgia híbrida, você injetar gordura também, porque aquilo... o fato é o seguinte, quanto mais você diminui a quantidade de prótese e aumenta a quantidade de tecido nosso próprio, isso é melhor, fisiologicamente, para segmento. Então, isso é a cirurgia híbrida, você usar implantes pequenos e associar com gordura. A outra opção é fazer aumento primário da mama, então você aumentar uma mama só com gordura. É óbvio que tem que ter uma quantidade razoável de área doadora, né? Às vezes é muito magrinha e quem tem mama pequena normalmente tende a ter menos gordura. Mas se tiver gordura, pode fazer o aumento da mama só com a gordura. E melhor ainda, se você, quando puder usar as células-tronco, você pegar e juntar a gordura com um pouco de células-tronco. Isso é o que dá a melhor integração do tecido. Tem vários estudos sobre isso. Então, quando você faz um mix de gordura com células-tronco suas mesmo,
Você pode colher até na hora, isso demora aí 1h30, 1h e pouco para vocês conseguirem separar, né? Sim. No Japão eles fazem isso dentro do centro cirúrgico, o cirurgião capta uma quantidade de gordura, uma parte ele deixa para usar como enxerto, a outra parte ele manda para o laboratório que fica dentro do centro cirúrgico, aí ele expande a célula, cultiva e já mistura com aquela outra parte. Isso dá um boost mesmo, isso dá um como se tivesse. Mas por quê, Murilo? Porque diminui, a gente sempre ouve falar assim de trabalho do exterior, porque diminui a reabsorção, é isso? Isso, é como se tivesse fermento para a célula, aí ela vai crescer mais, ela vai reabsorver menos. Então, se a gente quer um aumento mamário, que é um resultado mais prolongado, isso é o que a gente vê nos trabalhos, dá um efeito mais longevo para a gordura. E para a face é muito interessante também, para os enxertos, e para melhorar a qualidade de pele. Porque uma coisa é você fazer uma cirurgia para, vou fazer um lifting, ok. Você reposicionou, mas e a qualidade da pele? O que Exato, ficou? essa pele continua com a mesma idade, com o mesmo dano de antes. Né? Então, o pulo do gato é a hora que der para fazer toda a plástica, reposicionar o tecido e ainda melhorar a qualidade da pele. Isso é rejuvenescer de verdade. Não é o que a gente faz hoje. A gente faz laser, faz bioestimulador, faz um monte de coisa. Mas ainda não tem um elemento que seja fantástico, né? E as células, óbvio, tem vários trabalhos mostrando uma melhor qualidade do tecido, então provavelmente a gente vai conseguir melhorar muito. Mas acho que não só, assim, quando você fala de melhorar a pele, assim, é também no geral, assim, diminuir ruga, enfim, marca de expressão, só para quando eu falo melhorar a pele, é exatamente isso. A qualidade da pele. Assim. Exato, olhar para uma pele jovem, de verdade, sabe? É uma pele que tem a hidratação natural de uma pele jovem, portanto, o viço, a luminosidade, né? Porque é isso, ao envelhecer, a gente vai perdendo, vai evaporando mais água, a gente perde ácido hialurônico. Então, você tem uma pele que tem outro padrão clínico, né? Então, imagine uma pele de uma criança, que é aquela pele bem jovem, é nesse sentido que a gente caminha. Isso a gente vê com o próprio nanofat, né? Que é só a gordura, né? Sem multiplicação nenhuma, etc. Mas essa revitalização mesmo, que nada dá. Nada. Nem ácido hialurônico, não dá. Nem a célula do tronco. A célula do tronco da marca famosa também não dá. Ela tem impacto no bolso. Tem uma pergunta que me fizeram também, tem até uma paciente minha que já teve melanoma e tal, ela perguntou se células tronco servem para alguma coisa. Não, a princípio para tratamento do melanoma, o tratamento é cirúrgico, talvez uma terapia biológica, então para quem tem uma doença avançada do melanoma, possa usar a sua própria célula, isso aí tem várias pesquisas. Você usa sua própria célula, a célula até do próprio tumor, né, do melanoma, para fazer entre aspas, uma vacina. Isso tem bastante estudos sobre isso, até da USP tem. E eu sei porque meu pai fez isso aí quando teve melanoma e enfim, era uma pesquisa lá do HC até. Tem mais alguma pergunta para a gente responder? Não, acho que era isso. Eu acho que, não sei, acho que a gente já está com 40 minutos aqui, né, falando. Acho que sim, TikTok. Acho que isso aí é um mundo novo, aberto, com um potencial gigantesco. Gigantesco. Só que potencial gigantesco para o bem, isso é igual à internet. Isso. E para o mal. Exato. É isso aí. E vai ter que saber separar bem quem está fazendo isso de forma séria, quem está fazendo isso de forma não séria, só comercial. E é isso que vai nortear, e óbvio, não é amanhã esses tratamentos todos, mas o potencial é enorme e nosso objetivo sempre é poder oferecer o melhor para os nossos pacientes, para os nossos filhos, para a nossa família, enfim. Sim. Então, por isso tem que quem está estudando. Exato. E com ética, com conteúdo, né? Com seriedade. Eu acho que é importante também passar a mensagem que também isso
isso tudo, né? Inclusive para vocês médicos podem falar que é uma coisa que pode interferir no resultado, né? Não é? Super, claro. Você vai, né, entrar vou fazer uma terapia com células, você está falando do creme, enfim, talvez você vai, né, tempo e uma grana aí que não vai ter resultado também, né, se não for alguma coisa que seja séria. Então é importante, né? E acaba até desacreditando a técnica, etc, né? Isso. Porque na verdade nem era a técnica correta, né? Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada Maravilhoso. pelo tempo aí de vocês à noite. Maravilha. Obrigado. Obrigada Quem por quiser você. deixar alguma dúvida, Ou manda inbox, se mandar para você também eu respondo, né? Aí a gente pode dividir. o pessoal, a Natácia, o Éder, a Mariane, que são os biólogos lá da Stencorp. E tem todo E mesmo recomendar que sigam, né, a Stencorp para esse tipo de conteúdo sério, com embasamento, que é uma referência no Brasil e no mundo, né? Dessas terapias celulares, do laboratório. Então, é bom isso, né? A gente ter a referência. Porque aí lê alguma coisa por aí, vai lá checar, né? Manda uma mensagem para a Natácia, ela vai responder. E aí a gente vai criando conteúdo sério e correto. E aí é o trabalho de formiguinha, a gente fala, né? Que aí a gente vai educando todo mundo para ir pro... né? Isso. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, Natácia. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.